Eu fiquei mastigando. Eu digo, Jesus, chega aqui na minha vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Eu estou feliz de estar aqui nessa noite. E eu já vi o Senhor operar aqui numa brisa tão gostosa que eu estava ali dizendo, meu Deus, como Tu é fiel, Senhor. Aleluia. Como o pastor disse aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, Ele está presente. Louvado seja Deus, porque Ele não precisa de multidão para operar. Ele só precisa de corações quebrantados e contritos na sua presença. Aleluia, Jesus. Neemias, eu vou ler aqui no primeiro. Depois a gente passa para o 6. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus é bom, igreja. Eu vi a irmã falando aqui da cura. A esposa do pastor também. Deus é fiel e a gente ontem ali no culto. E o ministro da palavra ali compartilhou conosco um testemunho, irmã, de cura. Que eu vou dizer a você. Eu saí da igreja ontem de maneira diferente. Foi um culto tão maravilhoso. Onde o irmão testemunhou a cura do câncer de uma irmã, viu? E foi coisa tremenda que Deus fez. E na vida do próprio filho dele. A criança dormiu doente e acordou curada. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que quando eu e você coloca a confiança nele, Ele faz. Amém? Neemias, capítulo 1. Que diz assim, vou ler aqui uns capítulos aqui do primeiro, os versículos que diz assim. As palavras de Neemias, filho de Acaías, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntaram-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O 10 diz assim, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a grande força e com a tua mão forte. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhes graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Neemias era um homem justo e temia a Deus. O relato trazido pelo seu irmão incomodou a ele, porque ele sabia que os mandamentos do Senhor não estavam sendo cumpridos como deveriam. E isso o motivou a sair da sua zona de conforto. Amém? Louvado seja Deus. E Neemias pôs-se a orar a Deus. E jejuar e pedir um socorro pelo seu povo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque aqueles muros estavam abaixo. A cidade estava destruída. Mas aprove o Senhor colocar no coração de Neemias aquela reconstrução. E eu digo, igreja, que reconstruir é mais difícil do que construir. Porque você só reconstrói aquilo que está caído. Mas Neemias tinha no seu coração um desejo e uma grande obra, como diz a palavra do Senhor, para fazer. Mas também veio contra ele Sanballat e Tobias como impedimento. Aleluia. Para tentar impedir que ele reerguesse aqueles muros. Mas ele se prontificou, permaneceu firme. Muitas foram as investidas. A palavra diz que 4 a 5 vezes eles tentaram para atemorizar Neemias. Com tantas coisas, até a ponto de comprar profetas para proferir palavras falsas. Mas Neemias conseguiu concluir
Louvado seja Deus. Aleluia! Aqui eu tento concluir. Eu vou ler aqui no 6. Quem puder me acompanhar em nome de Jesus mais uma vez. E o 6, o capítulo 6 diz assim, ó. Sucedeu mais que ouvindo Sanbalat e Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto os portais das portas. Sanbalat e Gesem enviaram a dizer, vem e congregamo-nos juntamente nas aldeias no vale do Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram-me 4 vezes, da mesma maneira lhes respondi. Então Sanbalat, da mesma maneira, pela 5ª vez, aleluia, me enviou o moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito, entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventastes. Aleluia. Louvado. Grande foi as investidas, igreja, para que aquele homem deixasse aquela obra pela metade. Aleluia. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus. E eles continuaram investindo. Até que no versículo 15 diz assim, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E o 16 diz, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Amém? Louvado seja Deus. Grandes foram as investidas. Louvado seja Deus. Mas ele permaneceu firme, porque sabia o que tinha ele fazer ali. Louvado seja Deus. Deus, igreja, ele é grande e poderoso para fazer muito mais além do que eu e você venha pedir ou pensar. Mas nos dias de hoje não é diferente, não. Quando eu e você se levanta para fazer algo para o Senhor, alguém tem que se levantar, alguma coisa tem que se levantar. Mas eu quero te dizer nessa noite, por experiência própria, continue. Aleluia! Perseverando, fazendo aquilo para o qual Deus te enviou, mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que tenha dificuldades no teu caminho, mas faça como Neemias, continue concluindo aquilo que Deus te colocou, porque Deus era com Neemias ali e precisou a obra estar concluída para que eles viessem declarar isso, acreditar que Deus era com eles. Porque lá atrás no capítulo eles chegaram a dizer que aquele muro não tinha resistência, a ponto de que se uma raposa passasse por cima dele, o muro ia ao chão. As palavras negativas, palavras que não incentivavam aquele homem a continuar aquilo que ele foi fazer. Mas ele só deu ouvido à voz de Deus. Então somente ele continuou ali orando e naquele propósito. E aquilo pelo qual ele foi fazer ali foi concluído para a glória de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas grandes foram as investidas. Aleluia! Mas prevaleceu a vontade de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, vai prevalecer na minha e na tua vida a vontade do Pai. Não importa aquilo que se levanta. Não importa as palavras que são ditas, contrárias, para que eu e você pare. Mas fique firme, confiante, esperando naquele que te sustenta e que te levanta. Aleluia! Porque Deus não chamou a nós